Bom dia Instagram, bom dia YouTube, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live de leitura de livro. Essa é a 34ª semana consecutiva em que nós estamos aqui pelo Instagram, já estivemos pelo YouTube em algum momento, mas voltamos aqui para o Instagram e hoje a gente está aqui fazendo ao vivo no Instagram e eu subo as lives gravadas no meu canal do YouTube, no Motivada para Motivar. Então seja muito bem-vindo aqui ao meu perfil na leitura de livros. A gente, nesta semana, já algumas semanas, né, a gente vai ficar um bom tempo aqui com ele. A gente está lendo esse livro aqui, A Única Coisa. E para você que entra aqui na live, para você que é meu seguidor, para você que está lá no YouTube, para você que me acompanha, para você que faz parte do meu ecossistema, eu tenho um grupo do ecossistema onde todas as pessoas que já passaram, ou a maioria, né, que já fizeram o desafio 21 dias comigo, que já participou do café, que já fez mentoria, estão ali no grupo do ecossistema, um grupo onde a gente se comunica, a gente interage. E para você que é desse grupo, faz parte desse grupo, né? Você tem desconto na Papel Colorido RJ. Por quê, Sandra? Porque a Papel Colorido RJ, ela é a minha patrocinadora. A gente tem uma parceria aí de Deus, em que eu recebo os livros da Papel Colorido e divulgo, né, gente, o tempo inteiro, divulgando, compartilhando, falando aqui nas lives. Então, se você pega as minhas lives gravadas, todos os dias eu falo da Papel Colorido RJ. E, em troca, né, eu ganho esses livros para poder estar transbordando na sua vida. E o que você ganha? Você ganha desconto, você ganha a possibilidade de acessar conhecimento, você ganha a possibilidade de parar de reclamar e falar que não tem dinheiro para mudar de vida, mas se você consegue comprar um livro, adquirir um livro, você tem em mãos uma mentoria. Como a própria Verônica diz, né? A Verônica Souto, que é a CEO da Papel Colorido RJ, ela sempre diz o seguinte: livros são verdadeiras mentorias. E são. E a gente prova isso para vocês. Se você leu o livro certo, escolheu o autor condizente com seus princípios e valores, entender o seu perfil de leitor, você consegue acessar livros extraordinários, os livros que você precisa, tá? Porque muitas vezes nós procrastinamos na leitura, porque nós escolhemos o livro errado para o momento errado, ok? O livro pode até ser um bom livro, mas se você não estiver no momento para ler aquele livro, que já aconteceu comigo várias vezes, que eu comprei um livro, adquiri um livro, um best-seller maravilhoso, que todo mundo fala muito bem, mas que não era um livro para eu ler naquele momento. E aí? Não terminei o livro. Sandra, você não terminou o livro? Não. Eu tenho 2 livros, exatamente três livros extraordinários, best-seller, mas eu não consigo terminá-los ainda. Por quê? Ou eu não atingi ainda o nível de maturidade, ou eu ainda não necessitei daquele assunto, aquele assunto não foi latente, sabe? E de maneira que eu vou pegar esse livro, e ainda que ele seja um livro não prático, porque você aprende também a classificar os livros, práticos, não práticos, livros de entretenimento, você consegue ler o livro, tá? Então fica aí a dica, Papel Colorido RJ, já começa a seguir. E antes, né, deixa eu enviar os aviãozinhos aqui, gente, porque se a gente não envia, o Instagram está de graça. De graça que eu falo, ele não envia, tá? Ele tá querendo fazer a gente trabalhar mesmo e muito. Mas não tem problema não, a gente trabalha, a gente faz a nossa parte aqui, a gente envia o aviãozinho para todo mundo. Quem tiver online e tiver a possibilidade e quiser também, né, gente? Porque tem gente que tá disponível ali, tá passeando pelo Instagram, mas não quer. E tá tudo bem, cada um tem a vida que merece.
não quer acessar conhecimento, não quer buscar, tranquilo, minha gente, tranquilo, não se preocupe, tá? Então, a gente envia aqui, acho que foi para a maioria aqui, ok? E antes da gente iniciar a leitura do livro, ontem, gente, eu não fiz a live, tá? Por quê? Porque ontem eu estava cuidando do meu pai teve aí uma piora na questão da visão dele, tá? Ele já operou, acho que 3 vezes, 2 vezes uma vista e uma a outra, na questão do glaucoma. Então ele tá, agora parece que ele realmente perdeu a visão, mas a gente está buscando, né, recursos aí, buscando ajuda médica. Então ontem nós o levamos no oftalmologista, e aí como eu não sabia a hora que eu ia chegar, e à noite a gente, né, a minha visão não fica muito boa, a iluminação aqui não é muito boa, e eu não tenho outro lugar, assim, bem iluminado para fazer, então eu optei em não fazer a live ontem, tá? Até se fosse só para falar, beleza, poderia ter feito à noite, mas não é, né, a gente tem que ler, então ia forçar muito a minha vista e eu não quis, tá? Fazer isso. Não achei legal fazer e a gente precisa se respeitar, certo? Então, hoje a gente tá aqui. Mas vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Esse devocional aqui, gente, eu ganhei da loja Cairóis em Nova Iguaçu, tá? A loja Cairóis, ela vende bíblias, devocionais, camisas, batas, vestidos, né, evangélicos, aquelas camisas que tem o leão, aquelas frases. Então, se você está buscando algum tipo de presente ou para o seu próprio uso, loja Cairóis, ao lado da Casa e Vídeo, próximo à Rua Dom Vomor, em Nova Iguaçu. Não tem erro, é uma loja pequenininha, mas repleta de produtos extraordinários. Tem Bíblia para todo mundo, Bíblia da mulher, Bíblia da vida financeira, a Bíblia do casal, Bíblia do adolescente, Bíblia da criança, Bíblia do bebê, do junior, tem tudo, tá bom? Então passa lá, fala com a Jaqueline e é isso. 27 de fevereiro, a verdade. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32. Tempos atrás, li a respeito de uma parábola judaica que trazia uma reflexão muito interessante. A história conta que certa vez a mentira convidou a verdade para um banho num poço de águas refrescantes. E após aliviar-se do calor, roubou suas vestes. A verdade, sem ter do que se envergonhar, recusou-se a usar os trajes da mentira. Saiu do poço, caminhou pelas ruas, como veio ao mundo. Aos olhos das pessoas, era mais fácil conviver com a mentira vestida de verdade do que com a verdade nua e crua. De fato, nem sempre é fácil lidar com a verdade, principalmente quando esta nos tira da zona de conforto. No entanto, bom dia, seja bem-vinda. Olha o que Deus tem para te dizer, hein? No entanto, ela é digna de confiança, pois além de absoluta e imutável, não usa máscaras. É exata, autêntica e atravessa culturas, reinados e povos, sempre trazendo clareza e liderança. Ela é amiga dos que a amam, mas inimiga temida dos que vivem submersos em falsidade. A mentira pode se disfarçar de verdade e enganar a muitos por um tempo, mas não para sempre, porque ela tem prazo de validade. A verdade, em contrapartida, é inoxidável. Quando conhecemos Cristo, que é a verdade,
e passamos a andar com ele, somos libertos das mentiras de Satanás e da prisão do pecado que nos leva à morte. Recebemos, então, a vida de forma completa. As escamas caem dos nossos olhos, enxergamos com nitidez e não somos mais manipulados por inverdades. Assim, caminhamos com convicção e ousadia, porque temos uma rocha firme e inabalável, na qual nos apoiar. A melhor companhia que devemos ter é a verdade, porque ela não tem compromisso com o conforto momentâneo, mas com o eterno e valoroso. Coloque-a ao redor do seu pescoço como uma joia preciosa e não saia de casa sem ela. Aplique-se em sua vida, nas decisões complexas e triviais, e então assista de camarote o que ela é capaz de fazer. Então, gente, o que a gente aprende aqui hoje? Sobre a verdade. Eu sempre falo pro meu filho, sempre. Por quê? Criança, adolescente, às vezes coisas bobas, tá? Coisas bobas. Ele, quando era criança, ele sempre escolhia me esconder algo que aconteceu, né? Alguma arte dele, né? Peraltice. E aí eu sempre falei para ele, João Pedro, escolha sempre a verdade. Não importa o que você vai receber por causa disso, ou o que você vai passar. Escolha sempre a verdade. E eu costumo dizer para ele que escolher a verdade nessas ocasiões, nesses momentos em que a gente tem que se posicionar em verdade, é um treinamento dos últimos dias. Porque, gente, os dias eles estão nos imprensando. E vai chegar um determinado momento em que a gente vai precisar tomar algumas decisões e se posicionar em relação a Cristo, que eu estou falando, ao reino, à minha fé. Então, o escolher a verdade todos os dias, em todos os momentos, independente das circunstâncias, falar a verdade, não omitir, é um treinamento. Nós não sabemos se vamos subir direto, se Jesus está voltando já, se a gente vai passar por alguns momentos de privações, onde teremos que nos posicionar como cristãos. Então nós precisamos assumir um posicionamento. Então, como o devocional aqui nos falou, escolha sempre a verdade. Escolha sempre estar do lado da verdade. Por quê? Quem é o pai da mentira? É o diabo. E quem é a verdade? É Jesus. Então, quando eu escolho falar a verdade, ainda que nua e crua, ainda que dolorida, ainda que seja de uma forma que confronte, escolha sempre a verdade. Bom dia, minha amiga. Sempre a verdade. Já enviei todos os aviãozinhos aqui, né? Aí agora a gente conta aí com o Instagram para fazer a parte dele. Mas estamos aqui. Capítulo 7. Acho que isso mesmo. Capítulo 7. A força de vontade infinita. Ulisses sabia como a força de vontade é fraca quando pediu que sua tripulação o amarrasse ao mastro enquanto navegavam perto das sereias sedutoras. Por que você faria alguma coisa do modo mais difícil? Porque voluntariamente. Bom dia, Beto, bom dia, Dona Val, sejam muito bem-vindos. A gente está lendo, A Única Coisa.
Estamos no capítulo 7. E esse capítulo 7 fala sobre a força de vontade infinita. Por que você faria alguma coisa do modo mais difícil? Porque voluntariamente se colocaria numa sinuca ou entre a cruz e a espada, ou trabalharia com uma mão nas costas. Você não faria isso, mas a maioria das pessoas faz todos os dias sem querer. Quando associamos nosso sucesso à nossa força de vontade, sem entender o que isso realmente significa, estamos na rota do fracasso. E não precisamos viver assim. Frequentemente citado como uma declaração sobre a determinação, o velho ditado "querer é poder" provavelmente já prejudicou mais gente do que ajudou. Ele simplesmente sai da boca ou surge na mente com tanta rapidez que poucos param para perceber seu significado pleno. Considerado por muitos como a única fonte de força pessoal, ele é mal interpretado como uma prescrição unidimensional para o sucesso. Mas, para que a vontade, o querer, alcance seu aspecto mais poderoso, é preciso mais. Se você pensar na força de vontade como se fosse apenas uma convocação de caráter, deixará de entender um elemento essencial para usá-la: saber perceber os momentos certos. Eu sempre falo, essa frase que eu ouvi muito quando eu era criança, e certamente você também ouviu de várias pessoas, que querer é poder. E eu sempre falo que não, querer não é poder. E aí eu uno a frase icônica de Paulo Vieira: tem poder quem age. O querer não é poder. Porque a gente pode passar a vida inteira querendo algo. Querendo uma vida melhor, querendo ser uma pessoa melhor, querendo prosperar, querendo emagrecer, querendo mais saúde. Mas se eu não agir em direção ao meu querer, nada vai acontecer. Até rimou. Então, o querer não é poder. Tem poder quem age, tá? Mas para que a vontade, o querer alcance seu aspecto mais poderoso, é preciso mais. Se você pensar na força de vontade como se fosse apenas uma convocação de caráter, deixará de entender um elemento essencial para usá-la: saber perceber os momentos certos. Passei a maior parte da vida sem nunca pensar muito sobre a força de vontade. Assim que fiz isso, ela me cativou. A capacidade de se controlar para determinar o próprio comportamento é uma ideia poderosa. Se for fruto de treino, seu nome vira disciplina. Mas se você fizer isso simplesmente porque pode, é puro poder. O poder da força de vontade. Parecia tão simples. Se eu invocasse minha força de vontade, o sucesso era garantido. Eu estava no caminho. Infelizmente, foi uma viagem curta. Quando tentei impor minha vontade em questões mais complicadas, logo desanimei. Eu nem sempre tinha força de vontade. Num momento eu tinha e no outro, nada. Num instante, ela havia sumido sem prestar contas. No outro, uau, estava à minha disposição. Minha força de vontade parecia ir e vir, como se tivesse vida própria. Construir o sucesso a partir da força de vontade total e sempre disponível não deu certo. A primeira coisa que pensei foi que deveria haver algo errado comigo. Será que eu era um fracassado? Parecia que sim. Pelo jeito, eu não tinha garra, nem força de caráter, nenhuma fortaleza interior. Então, respirei fundo, estufei o peito, redobrei os esforços e cheguei a uma conclusão humilde: a força de vontade não está sempre de plantão. Por mais que fosse minha motivação,
A força de vontade simplesmente não fica sentada esperando o meu chamado, pronta para reforçar minha determinação com relação a qualquer meta. Fiquei perplexo. Sempre achei que ela estaria a pontos apostos o tempo todo, que eu simplesmente poderia invocá-la sempre que quisesse, para conseguir qualquer coisa. Estava errado. É mentira que a força de vontade está sempre disponível. A maioria das pessoas... Gente, a força de vontade aqui é a motivação. Eu tenho falado lá no grupo do ecossistema que a gente tem, que quando a motivação te faltar, é a constância que vai te pôr de pé. É o agir, é o fazer todos os dias o que precisa ser feito. Às vezes, até mesmo de forma automática. Por isso, a gente está falando de hábitos. É preciso estabelecer hábitos, porque existe em alguns momentos da caminhada, que a motivação, que é o motivo, o porquê, a razão de você estar fazendo o que você faz, vai sumir. Vai ter dia que você não vai querer abrir a cortina do seu quarto, a janela, abrir nem a porta, nem tirar o lençol assim de cima de você. Gente, meu nariz está coçando muito. E aí, o que vai te tirar da cama? É a constância. O que tem me tirado da cama? As lives. Olha o compromisso que eu assumi. De segunda a sexta, lives. Gente, não é fácil. Não é fácil. Dá vontade de desistir. Dá vontade de parar mesmo. Para que eu vou ficar lendo livro? Isso vem, os pensamentos vêm. Mas o que tem acontecido através desta ação não é só a roda de leitura, não é só uma venda de um livro, né, através da papel colorido. Não é só sobre isso. É sobre inúmeras coisas que têm acontecido na minha vida. Por eu não estar me entregando, por eu ter um propósito, uma constância. A maioria das pessoas até sabe que é importante ter força de vontade, mas um grande número talvez não compreenda como ela é fundamental para o sucesso. Um projeto de pesquisa tremendamente incomum revelou quão importante ela é mesmo. Tortura de criancinhas. No final da década de 1960 e início dos anos de 1970, o pesquisador Walter Mischel começou a atormentar crianças de 4 anos metodicamente na escola Byng da Universidade de Stanford. Mais de 500 crianças foram levadas para participar do programa diabólico pelos próprios pais, muitos dos quais viriam a rir implacavelmente, assim como milhões de outras pessoas, dos vídeos que mostravam as pobres crianças sofrendo e se retorcendo. O experimento maligno se chamou teste de marshmallow. Era um modo interessante de observar a força de vontade. Vocês já assistiram esse vídeo? Em que eles colocam marshmallow. O vídeo original é esse, tá? Em que eles colocam marshmallows na frente das crianças e dizem para elas que eles vão sair um pouquinho da sala e já voltam, mas que para elas não comerem aquele marshmallow, que quando a pessoa retornar, ela vai ganhar em dobro. Se eu não me engano é isso. Vamos ver aqui. Uma guloseima era oferecida às crianças. Podia ser um pretzel, um biscoito ou, atualmente, infame marshmallow. Em seguida, o pesquisador dizia à criança que precisava sair da sala por 15 minutos, e que ela o esperasse para comer. Receberia um segundo doce. Então, se ela esperasse, além de comer aquele que estava à sua frente, ela receberia um segundo. Um agora ou 2 mais tarde. Michael soube que o teste tinha sido bem pensado. Quando algumas crianças quiseram desistir, assim que outras viram as regras.
Sozinhas com o marshmallow que não podiam comer, as crianças partiam para todo tipo de estratégia para se segurarem, desde fechar os olhos, puxar os cabelos e se virar de costas até ficarem curvadas sobre o doce, cheirá-lo e acariciá-lo. Em média, elas resistiam por menos de 3 minutos, e de cada 10 crianças, apenas 3 conseguiam adiar a gratificação até a volta do pesquisador. Era bastante evidente que a maioria tinha dificuldade para adiar a gratificação. O estoque de força de vontade era baixo. A princípio, ninguém pensou em avaliar se o desempenho no teste de marshmallow diria alguma coisa sobre o futuro das crianças. Essa ideia surgiu organicamente. As 3 filhas de Michel estudavam na escola Bing, e nos anos seguintes ele começou aos poucos a notar um padrão quando perguntava a elas sobre os colegas de turma que tinham participado do experimento. As crianças que tinham conseguido esperar pelo segundo doce pareciam estar se saindo melhor, muito melhor. A partir de 1981, Michel começou a acompanhar sistematicamente os participantes do teste, requisitou cópias de boletins, compilou registros e enviou questionários numa tentativa de avaliar o progresso acadêmico e social deles. Por mais de 30 anos, Michel e outros pesquisadores publicaram numerosos artigos sobre como os menos imediatistas se saíram melhor. O sucesso no experimento previu um melhor desempenho acadêmico geral, 210 pontos a mais nos exames para ingresso em universidades, maior autoestima e melhor administração do estresse. Por outro lado, os mais imediatistas tinham uma probabilidade de 30% maior de ficar acima do peso e mais tarde tiveram taxas mais altas de vício de drogas. Quando você ouvia sua mãe dizer que quem espera sempre alcança, ela não estava brincando. A força de vontade é tão importante que saber usá-la deveria ser uma grande prioridade. Infelizmente, como é um recurso limitado, é preciso saber administrá-la, assim como em Deus ajuda quem cedo madruga. A força de vontade envolve aproveitar o momento. Quando você tem força de vontade, consegue o que quer, ainda que o caráter seja um elemento essencial da força de vontade. O segredo para aproveitá-la é o momento em que você a usa. Então, o teste do marshmallow, ele chegou à conclusão de que aquelas crianças que esperaram o momento da gratificação, quando o pesquisador voltou, e aí ele comeu o marshmallow, ganhou o outro, então aquele momento ali de espera, de autocontrole, de inteligência emocional, né? É isso, é inteligência emocional, é você controlar, gerir, né? Não gosto da palavra controlar, mas gerir suas emoções ali diante a uma situação. Então essas crianças no futuro tiveram melhores resultados nas áreas das suas vidas, tá? Foi isso que o experimento revelou. Energia renovável. Pense na força de vontade como o nível da barreira do seu celular. Você começa o dia com carga total. À medida que as horas passam e você usa o aparelho, ela vai diminuindo. O mesmo acontece com a sua determinação. E quando aparece o ícone de alerta, é porque você está esgotado. A força de vontade tem bateria limitada, mas pode ser recarregada com um tempo de descanso. É um recurso limitado, porém renovável. Sendo limitado, cada ato que exige força de vontade é uma situação de ganhar e perder, pois ao ganhar naquele momento, você aumenta a probabilidade de perder em um momento posterior, já que terá menos força de vontade.
Após um dia difícil que exigiu muita força de vontade, a tentação de atacar a geladeira pode arruinar a sua dieta. Todo mundo entende que recursos limitados devem ser usados com moderação, mas falta reconhecer que a força de vontade é um deles. Agimos como se o estoque fosse infinito, sem considerar que é um recurso pessoal que deve ser administrado, como a comida ou as horas de sono. Assim, estamos repetidamente nos vendo em apuros, porque quando mais precisamos da força de vontade, ela pode ter se esgotado. A pesquisa do professor Baba Sive da Universidade de Stanford mostra como nossa força de vontade pode ser fugaz. Ele dividiu 165 alunos de graduação em 2 grupos e pediu que memorizassem um número de 2 dígitos ou de 7 dígitos. As 2 tarefas estavam dentro da capacidade cognitiva de uma pessoa comum e não havia limite de tempo. Quando estavam prontos, os alunos iam para outra sala, onde diriam o número. No caminho era oferecido um lanche em troca da participação no estudo. Então preste atenção, vamos avaliar aqui. Os alunos, 165 alunos de graduação, foram divididos em 2 grupos. E eles tinham que decorar ou um número com 2 dígitos ou com até 7. Ou outro com 7. Ou 2 ou 7. Só que quando eles saíam dessa sala, quando eles estavam prontos, já tinham decorados, eles passavam, tá? Eles iam para um outro lugar. Então, no caminho, eles recebiam um lanche pela participação. É igual quando a gente vai doar sangue, né? A gente doa sangue, vai em jejum, e quando acaba ali a doação de sangue, a gente tem um café da manhã. Existem lugares que o café da manhã é muito bom. Tem outros que é só um biscoitinho, um cafezinho, uma geleinha, né? Mas tem uns lugares que eu já vi que o café da manhã, ali pós a doação, é ótimo. É realmente uma recompensa. E aí, quando estavam prontos, os alunos iam para uma outra sala, onde diriam um número. Então, eles decoravam um número em uma sala. Quando estavam prontos, eles saíam para ir para outra sala. No caminho, eles eram abordados e era oferecido um lanche. No caminho, era oferecido um lanche em troca da participação do estudo. As opções eram bolo de chocolate, uma tigela de salada de frutas, então eu tinha bolo de chocolate ou uma tigela de salada de fruta. Eu pegaria a salada de frutas, né, gente? E sem groselhas, sem leite condensado, sem nada. Prazer ou comida saudável? E aqui vai a surpresa. Era quase 2 vezes mais provável que os alunos que memorizaram o número de 7 dígitos escolhessem o bolo. A quantidade minúscula de carga cognitiva a mais era o bastante para impedir uma escolha prudente. Gente, olha isso. A implicação disso são imensas. Quanto mais usamos nossa mente, menos poder mental temos. Uau, gente, preste atenção. 2 grupos de alunos. Eles tinham que escolher memorizar um número de 2 dígitos ou um número com 7 dígitos. Após memorizarem, eles tinham que sair para uma outra sala para falar esse número. Certo? Quando eu li aqui, eu achei que ia interferir na memorização, mas não. Interferiu na escolha ao longo do caminho. Só que ao longo do caminho, entre uma sala e outra, eles foram abordados por pessoas que queriam servir um café. Tinha a opção do bolo de chocolate e a opção de uma salada de frutas. Os que escolheram 7 dígitos ocuparam maior parte da sua mente e optaram pelo bolo. Deu para entender, gente? É incrivelmente... Peraí.
Quanto mais usamos nossa mente, menos poder mental temos. A força de vontade é como um músculo de ação rápida que se cansa e precisa de repouso. É incrivelmente potente. Gente, eu tô coçando o nariz porque é alergia, tá? Eu não sei o que é. Não é do livro, porque quando eu cheguei aqui eu já estava com o nariz coçando, tá? Então, assim, é uma coceira incontrolável. Quem tem alergia sabe. A força de vontade é como um músculo de ação rápida que se cansa e precisa de repouso. É incrivelmente potente, mas não tem resistência, como disse Kathleen Vohs na revista Pervasion em 2009. A força de vontade é como a gasolina no seu carro. Ao resistir a uma tentação, você usa um pouco dela. Quanto mais você resiste, mais vazio fica o seu tanque, até que você fica sem combustível. Aliás, são necessários apenas 5 dígitos extras para esgotar a sua força de vontade. Decisões nos drenam, mas o que comemos também é determinante no nosso nível de força de vontade. Alimento para o pensamento. O cérebro representa metade da nossa massa corporal, mas responde pelo espantoso consumo de 1/5 das calorias que queimamos para obter energia. Se o cérebro fosse um veículo, seria um tanque de guerra em termos de gasto de combustível. Se o cérebro fosse um veículo, seria um tanque de guerra em termos de gastos de combustível. A maior parte da nossa atividade consciente acontece no córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo foco, já vimos isso aqui, pela memória do curto prazo, pela solução de problemas e pela moderação e o controle dos impulsos. Ou seja, está no cerne do que nos torna humanos e é o centro do nosso controle de ações e da nossa força de vontade. Aqui vai um fato interessante. A teoria do último a entrar, primeiro a sair, que se aplica a várias coisas, se prova bastante verdadeira dentro da nossa cabeça. As partes do nosso cérebro mais recentes, em termos evolutivos, são as primeiras a sofrer. Se houver uma escassez de recursos, as áreas mais antigas e mais desenvolvidas, como as que regulam a respiração e as reações nervosas, são as primeiras a receber sangue e praticamente não são afetadas se pularmos uma refeição. Mas o córtex pré-frontal sente um impacto. Como é relativamente jovem em termos de desenvolvimento humano, ele é como o filhote menorzinho da ninhada, que fica para trás na hora de mamar. Pesquisas avançadas mostram que é interessante saber isso. Um artigo publicado em 2007 detalhou 9 estudos independentes sobre o impacto da alimentação na força de vontade. Cadê Bárbara Souto? Numa determinada situação, os pesquisadores designaram tarefas que exigiam ou não a força de vontade e mediaram os níveis de açúcar no sangue antes e depois de cada uma. Gente, posso falar uma coisa para vocês? Vocês lembram da passagem do livro de Daniel, dos jovens, né? Dos jovens que foram levados cativos, né? Como escravos para Babilônia. Daniel e seus amigos, né? E o que Daniel propôs, né? O que eles proporam a pessoa que estava, eu esqueci o nome, a pessoa que estava responsável ali por eles, né? Eles
foram levados cativos, eles tinham que ser cuidados. Eram jovens fortes, saudáveis, bonitos, né? Inteligentes. Eles eram os melhores jovens ali do povo de Deus e foram levados cativos. Quando eles chegaram lá, eles podiam comer de tudo que tinha na mesa do rei. Foi oferecido a eles um banquete. Então pensa comigo, nesse banquete tinha doces, tinha carnes variadas de todos os tipos, né? Muitas carnes, geralmente eles comiam muitas carnes. Então pensa comigo, a proposta de Daniel e seus amigos foi que eles só se alimentassem por um período ali com legumes. Frutas, legumes, água, né? Eles não beberiam bebida alcoólica. Então eles entrariam ali num estilo de vida saudável. E o que foi... Claro que existe a parte espiritual que eu tô falando, mas ali naquele momento já é provado que quem se alimenta dessa forma, de forma saudável, não é diminuir, né, gente? Não é, eu vou comer 3 fatiazinhas de batata, 2 pedacinhos de cenoura. Não. Comer legumes, verduras, frutas, né? O açúcar das frutas, as raízes, né? Hoje em dia, se a gente fosse o inhame, o aipim, a batata doce, a batata inglesa, assim, cenoura, chuchu, brócolis, né? Todas as hortaliças, as frutas. Então você imagina você comer aquilo ali grelhado na airfry, cozido, né? Enfim, se a pessoa se alimenta bem, ela é muito mais saudável do que aquela que come açúcar todo dia. Gente, o açúcar, não adianta você dar desculpa, tá? Me desculpa. O açúcar, ele é um veneno. O açúcar inflama as suas células. O açúcar, ele interfere na cor da sua pele. O açúcar é cancerígeno. O açúcar te engorda, te incha. Então, eu lembro que quando eu comecei com a questão do açúcar, né, que eu comecei a fazer a transição do açúcar, mudei o açúcar, né? Sim, os grãos, isso aí. Quando eu comecei a fazer isso, eu lembro que uma cunhada minha chegou pra mim e falou assim: olha, mas você não tá comendo nada de açúcar? Não tô comendo nada. E aí ela falou assim: mas você já foi ao médico pra saber se você pode? Eu falei: a única certeza que eu tenho é que eu vou morrer, né? Pra onde eu vou, e que o açúcar não faz diferença na minha vida. Aí ela se calou. Mas vocês acreditam que até hoje, quando eu tô ali em confraternização ali embaixo, eles me oferecem um picolé, eles me oferecem um pudim. Eu falo, gente, isso parece até algo do diabo, né? Porque já sabe que eu não como, tem 5 anos. Por que me oferece? Entende? As pessoas elas são tão cabeça dura que não percebem que, cara, isso não faz bem. Açúcar não faz bem, é igual gordura, é igual excesso de sal. Então, assim, na verdade a gente já sabe disso tudo. Só que falta a força de vontade. Falta esse desejo de tomar a decisão certa, né? Então, Daniel e seus amigos, eles tomaram a decisão certa e quando eles foram comparados aos outros jovens, a pele mais bonita, mais robustos, com mais viço, sabe, com mais saudáveis, corados, porque eles escolheram o melhor, os alimentos melhores. Os outros ingeriram açúcar, com certeza, os outros comeram muito doce, os outros comeram muita carne, os outros com certeza comiam muita gordura, excesso de sal, porque carne exige mais sal. Então, entende? Até a Bíblia nos mostra isso. Eu creio que não seja só a parte espiritual ali, mas as escolhas. Quando eu escolho bem, os meus resultados são melhores, e Daniel mostrou isso.
Julgamento padrão. Um dos verdadeiros desafios que enfrentamos é que, quando nossa força de vontade está baixa, tendemos a recair nos velhos padrões de sempre. O pesquisador Jonathan Livav, da Escola de Administração de Stanford, sempre Stanford, né, gente? Junto com Liora Avan e Shai Danziger, da Universidade Ben Gurion do Negev, encontraram minha amiga, você poderia migrar aí pro fitness, né? Público fitness. Porque o seu bolo é delicioso, tá? Molhadinho, e é um bolo que traz paz ao meu coração. Então, quando eu adquiro o seu bolo, eu quero prosperar muito. Porque se você ainda estiver fazendo esses bolos, eu quero fazer uso dele, né, sempre, né? Então, assim, poder comprar de você, né? Poder adquirir e ter, porque dar de presente, falar, olha, experimenta, sabe? Porque é delicioso, é saudável. Então, assim, não sei, tem que ver aí. Tem que avaliar algumas coisas. Mas eu acho que é um público legal para você seguir, abordar, né? Para você abordar, que é esse público aí que não come açúcar. O seu bolo é maravilhoso. Vamos ver aqui. Eles examinaram a fundo o impacto da força de vontade no sistema de liberdade condicional em Israel. Eles analisaram que 1.112 audiências de liberdade condicional realizadas por 8 juízes num período de 10 meses, o que por acaso representou um total de 40% de todos os pedidos de liberdade condicional em Israel naquele período, é um ritmo extenuante para os juízes. Eles ouvem os argumentos e demoram, em média, 6 minutos para tomar uma decisão, atendendo de 14 a 35 pedidos por dia. E tem apenas 2 intervalos, um lanche de manhã e outro no fim da tarde, para descansar e se reabastecer. Então, o impacto dessa maratona é tão espetacular quanto surpreendente. Pela manhã e depois de cada intervalo, as chances dos candidatos à liberdade condicional chegam a 65%, mas caem para quase zero ao fim de cada período. Gente, preste atenção aqui. É muito provável que os resultados sejam afetados pelo desgaste mental de tomar seguidas decisões. São decisões importantes para todos os candidatos, a condicional quanto para a sociedade. E os riscos altos e o ritmo intenso exigem muito foco ao longo de todo o dia. À medida que a energia dos juízes é usada, a mente deles cai na decisão padrão, o que não é muito favorável para o outro lado. A decisão padrão para o juiz de condicional é o não. Quando ele está em dúvida e com pouca força de vontade, os prisioneiros permanecem atrás das grades. Olha isso. Então, existe um dia em que esses responsáveis aqui, né, esses juízes, esses senhores da lei, eles avaliam casos de pessoas que pedem para ser libertas. No período da manhã, em que a mente deles está fresca, né, sem excesso de informação, sem serem atingidas por inúmeras notícias, o percentual de liberdade, né, concedida é de 65%. E a volta de cada intervalo. Então, por exemplo, eles deram um intervalo na parte da manhã para um cafezinho e tal. Quando eles voltam já focados, porque já
extravasaram todo aquele conhecimento, foram lá, relaxaram, olharam o celular, foram ao banheiro, beberam água, jogaram uma conversa fora, voltaram. Quando eles voltam com a mente oxigenada, relaxada. E aí a probabilidade deles permitirem a liberdade é maior. Aí eles vão naquele processo. Após o almoço, naquele processo cansativo já, aqueles que ficam por último, conclusão, os que ficam por últimos sofrem mais, porque a probabilidade deles não serem libertos é muito maior. É muito maior. Então, preste atenção. Tem uma figura aqui, ó. Esse livro ele é bem ilustrado. Tá bem legal para o entendimento disso. Tem essa figura que retrata isso aqui. Quando a força de vontade... Bom dia! Gente, para quem entrou na live, a gente está lendo esse livro aqui, ó. A Única Coisa, tá? Estamos no capítulo 7. Se você tem o livro, pega ele aí. Quando a força de vontade acaba, todo mundo recai na configuração padrão. Isso nos leva à pergunta: qual é a sua configuração padrão? Se sua força de vontade está se arrastando, você vai pegar a porção de cenouras ou saquinho de batata frita? Você vai estar em condição de se concentrar no trabalho à sua frente ou vai cair em qualquer direção que aparecer? Quando seu trabalho mais importante é feito, enquanto sua força de vontade se esvai, a configuração padrão definirá seu nível de realização. O resultado costuma ser mediano. Dê atenção à força de vontade. Não perdemos a força de vontade por pensar nela, e sim por não pensar. Sem perceber que ela pode vir e ir embora, deixamos que ela faça exatamente isso. Bom dia. Cadê? Se não a protegermos todo dia, acabamos indo do querer é poder para o não querer nem poder. Então a gente vai do querer é poder para o nem tô nem aí, né? Se estamos atrás do sucesso, isso não vai funcionar. Pense nisso, existem níveis de força de vontade, assim como o indicador da bateria passando do verde para o vermelho. Existe força de vontade e força da falta de vontade. A maioria das pessoas coloca a força da falta de vontade em seus desafios mais importantes, sem ao menos perceber que é isso que os torna tão difíceis. Quando não pensamos que a determinação é um recurso que pode se esgotar, quando não a reservamos para o que é mais importante, quando não a reabastecemos, provavelmente estamos trilhando o caminho mais difícil para o sucesso. E como colocar a força de vontade em ação? Pense nela. Preste atenção nela. Respire-a, estabeleça como prioridade fazer o que é mais importante quando sua força de vontade estiver no nível mais alto. Olha aí, ó, isso aqui é uma dica importantíssima. Faça o que é importante, faça aquilo que vai contribuir para a sua meta, faça aquilo que vai te colocar em outro nível, faça aquilo que vai te fazer prosperar, faça aquilo que vai melhorar seus resultados, aquilo que você sabe que precisa ser feito. O que é importante. Lembre-se que ser produtiva é fazer o que importa. Não é fazer mais. Você, para ser produtiva, não precisa fazer mais. Você pode fazer uma única coisa. Só que essa única coisa é o que vai te conduzir para o próximo nível, para o melhor resultado, para o seu sucesso, seja qual for o nome que você queira dar. Faça o que é importante no início do dia, enquanto você tem força de vontade, enquanto a sua força de vontade não foi bombardeada pelas notícias, pelas palavras negativas,
pelas circunstâncias da vida. Por que que o mais indicado para quem pode, eu sei que nem todo mundo pode, mas para quem pode, é fazer atividade física e devocional pela manhã. Ter essa rotina de devocional e atividade física pela manhã. Por quê, gente? Porque ao longo do seu dia, à medida que o dia vai passando, você vai recebendo muitas informações, muitas tarefas, muitas coisas triviais e circunstanciais acontecem ao longo do dia que vão tirar o seu foco daquilo. Então, se você falar assim, não, antes do almoço eu faço atividade física. Meu amor, 95% não vai fazer. Principalmente se você não é atleta. Se você é atleta e vive disso, eu tenho certeza que você vai fazer. Mas se você não é, se você tem inúmeras outras coisas para fazer, você não vai fazer. Não se engane. Faça o que é importante. O que é importante para a minha vida? Gente, e coloque mesmo o que é importante. Antes de qualquer outra coisa, o que é importante? É o meu relacionamento com Deus, a minha espiritualidade, o meu corpo, porque eu preciso estar bem. Então vai para atividade física, vai fazer a sua caminhada, vai correr, vai para academia, faz sua atividade física em casa, mas faz antes de tudo. E por isso nós temos vários livros, O Milagre da Manhã. A Verônica tem até a sugestão de um livro aí que eu tô doida para ler. Aquele, amiga, que você falou lá na roda de leitura, você não levou, mas falou dele, da rotina, do hábito. Você precisa fazer o que importa, entendeu? Você precisa fazer o que importa, tá? Então, foque nisso. Estamos acabando já? Deixa só... cadê? E como colocar a força de vontade em ação? Pense nela, preste atenção nela, respire, estabeleça como prioridade. Fazer o que é mais importante quando sua força de vontade estiver no nível mais alto. Em outras palavras, dê a ela a atenção que ela merece. O que consome a força de vontade? Olha só. Olha o que consome a força de vontade. Deixa eu ver o que a Verônica escreveu aqui. É verdade, meu devocional eu acordo mais cedo para fazer sempre antes de tudo. Já a atividade física depende do dia. Hoje vou para a academia agora, pós-live. Show! Você já tá, né, ô Verônica, já implementou um estilo de vida. Você não consegue nem falhar. Eu já vi que você já fez atividades físicas que 2 horas da tarde. Por aí. Então, quem faz isso? Só uma pessoa que já implementou a rotina e essa rotina já se tornou um hábito. Mude seus horários, mude sua vida. Isso aí. Então, ó, o que consome sua força de vontade? Pra gente terminar aqui, ó. Implementar novos comportamentos. O que consome? Implementar novos comportamentos. Filtrar distrações. Resistir às tentações. Conter emoções, conter a agressividade, conter impulsos, passar por testes, tentar impressionar os outros, enfrentar o medo, fazer algo que não lhe agrada, escolher recompensa de longo prazo e não de curto prazo. Isso aí. Todo dia, sem perceber, realizamos todo tipo de atividades que reduz a nossa força de vontade. Ela se reduz quando decidimos direcionar a nossa atenção, conter sentimentos e impulsos, ou modificar algum comportamento para alcançar objetivos. É como pegar um prego e furar nossa mangueira de combustível. A força de vontade começa a vazar por todo canto, não restando nada para o trabalho mais importante. Assim como qualquer outro recurso, limitado, porém vital, a força de vontade precisa ser administrada. Nesse sentido, percebemos os momentos
Perceber os momentos é tudo. Você precisará do tanque cheio de força de vontade para garantir que quando estiver fazendo a coisa certa, não vai deixar nada distraí-lo nem afastá-lo do caminho. Depois, ainda precisará de alguma dose de força de vontade pelo resto do dia, para sustentar ou para não desperdiçar o que fez. Esse é o volume de força de vontade necessário para o sucesso. Então, se você quiser obter o máximo do seu dia, faça o trabalho mais importante, sua única coisa, cedo, antes que sua força de vontade se desgaste. Como o seu autocontrole será reduzido ao longo do dia, use-o para o que for mais importante quando ele estiver com carga total. Isso aqui é uma dica de ouro. Faça o que é mais importante para o seu dia logo, cedo, nas primeiras horas. Tome as decisões, coloque as coisas para você resolver logo na parte da manhã. Porque o seu tanque de energia, de força de vontade, está cheio. Mas ao longo do dia, as notícias, as circunstâncias, as pessoas, o ambiente, tudo vai interferindo. E aí ele vai baixando o nível. E aí, na hora de tomar uma decisão, você pode tomar uma decisão às pressas, porque você quer se livrar daquele estresse, daquela decisão logo. E aí você se prejudica, tá? E para resumir aqui, ó, todo final de capítulo, tá? Se você não sabe, tem as grandes ideias, ó, já vem circulado, já vem em negrito. Primeiro, não exija demais da sua força de vontade. Você tem uma dose limitada dela a cada dia. Então, portanto, decida o que é importante e reserve sua força de vontade para isso, ok? Segunda coisa, fique atento ao nível do combustível. Ai, gente, que alergia. Poxa. A força de vontade total exige um tanque cheio. Jamais deixe que o mais importante seja prejudicado, simplesmente por falta de combustível no cérebro. Alimente-se bem e regularmente. Alimente-se bem, beba água e faça exercício. E 3. Determine o horário. A tarefa mais importante a fazer deve ser a primeira do dia. Ainda tem gente que diz que não. Tudo bem, eu respeito. Ah, isso é palhaçada, isso é coisa de coach, isso é coisa de mentor, isso é coisa de milionário, bilionário que deu certo, aí quer implementar um método, quer vender curso. Gente, pô, não é pela lógica. Se você não quer acordar mais cedo, se você não quer fazer as coisas, é um direito seu, não faça. Mas dizer que não funciona, pelo amor de Deus, gente. Pela manhã, a gente acorda muito mais disposto, então vamos fazer aquilo que realmente importa. Entendeu? Não lute contra a força de vontade. Organize seu dia de acordo com o ciclo dela e deixe que ela faça a parte dela para organizar sua vida. A força de vontade pode não ser infinita, mas quando é usada primeiro no que é mais importante, sempre podemos contar com ela. Esse foi o capítulo 7. Amanhã, sexta-feira, leremos o equilíbrio como ideal, capítulo 8. Estamos caminhando no livro A Única Coisa. Você encontra esse livro na Papel Colorido RJ com desconto, tá? Se você não tem o seu, encomende o seu. Mais pra frente eu vou falar qual o próximo livro que nós vamos ler. E, gente, eu tava conversando com Verônica Souto e eu estou amando essa questão de... E agora eu fico igual doida, né? Vendo... Assim, tudo aparece pra mim, né? De livros e tal, então... Eu fico cada dia mais louca com essa questão dos livros. Tem até que me controlar. Vamos tirar o print de hoje. Peraí, que meu braço tá meio gordinho. Que isso? Quero um braço definido. Tô malhando em casa, né? Foi? Entrou uma chamada aqui agora. Foi, né, gente? Foi. Amanhã, live 8 horas.
vai ter uma programação aí da semana de carnaval, tá? Então, nós faremos a live quarta, quinta e sexta, 8 horas da manhã. Quarta, quinta e sexta, 8 horas da manhã. Tá bom? Não teremos live na segunda e nem na terça, por causa desse período de carnaval, as pessoas ficam, né, assim. Mas, ó, vou deixar a live salva lá no meu canal do YouTube. Te peço pra me ajudar aí na divulgação, compartilhe o link lá do canal do YouTube, né? Envia para alguém para que possa assistir as lives dos livros, tá? Como Verônica Souto fala, os livros são verdadeiras mentorias e nós estamos aí no mundo dos livros e muito feliz, gente, muito feliz pelos resultados, tá? Beijos, até amanhã, 8 horas.